Fala, sócios, como é que vocês estão? Hoje aqui para mais um podcast do Infoprodutor com um super convidado aí. A gente vai trazer assuntos de mentalidade, de sucesso. Tô com ele aqui que é empresário, palestrante, autor best-seller e mentor dos maiores mentores aí, grandes nomes do mercado, Wendel Carvalho, Thiago Fint, dentre outros ali, que tiveram que pegar a chave da mentalidade para alcançar os resultados que eles têm hoje. E estamos aqui com Pablo Palcar. Seja muito bem-vindo, Pablo. Uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Renato. Boa noite, Pablo. Boa noite. Eu estou muito honrado pelo seu convite e vamos destravar a mentalidade do povo. Destravar, né? Maravilha. Eu quero começar trazendo uma pergunta aqui, Pablo. Qual que é o papel do mentor na jornada de uma pessoa que está trilhando um caminho, isso em qualquer área do conhecimento, e se existe um limite de quantos mentores que eu posso ter, tem algum número, o que você me fala em relação a isso? Sim, tem muita gente que confunde entre mentor e coach e tem essa dúvida. E eu digo que o coach ele utiliza ferramentas para levar a pessoa do ponto A ao ponto B, porém ele não pode se envolver muito nesse processo como um psicólogo que vai ouvir e vai esperar que a pessoa vai concluindo e tendo sua própria vivência até ele mesmo achar onde que precisava sair, destravar. Já o mentor, ele passou por uma jornada e aí, respondendo a sua pergunta, você precisa escolher pessoas que conseguiram resultados nas áreas que interessa a você melhorar. Porque então ele só vai falar daquilo que ele já viveu e aí cada palavra vai ser muito relevante. Porque se a pessoa ela está magra e ela está na linha e você quer um mentor de fit, não de fitness, de shape, de estar em forma, então você vai perguntar para ele e certamente qualquer hábito, qualquer coisa, qualquer rotina que ele vai te passar é algo que ele vive, algo que ele pratica e que é visivelmente comprovado que ele está em forma e qualquer conselho que ele vai te dar é muito relevante. Isso no mundo dos negócios, então, é aquele prego, saber qual que é o prego que tem que levar a martelada dentro do navio, que daí depois vocês veem essa história em algum outro lugar aí. Eu não conheço essa história, depois eu vou procurar. Se não conhecer a história, procura a história do navio que precisava uma martelada e o cara demorou um monte e cobrou X, o outro demorou menos, cobrou Y, mas nenhum resolveu. Chegou o cara, deu uma martelada e cobrou $10.000. Aí o cara falou... Já tô contando. Aí ele falou, mas como assim você cobrou $10.000, você deu uma martelada num prego? Sim, deixa eu discriminar aqui. Martelada no prego, $1. $9.999, saber qual é o prego do navio que eu tinha que martelar. Boa demais. Então, a gente pode levar em consideração que o mentor é a pessoa que vai pegar na sua mão e vai te levar até o resultado desejado? Isso, daí ele consegue fazer isso, porque ele já vai te dizer, essa é a ponte, aqui tem buraco, aqui tem isso aqui, é o momento de pivotar, o momento de fazer isto ou aquilo, e os perigos, né? Olha, isso aqui, controle lá. Fiz muitos cursos, né, cursos online, e aí chegou um momento que eu não conseguia avançar. E aí eu procurando, estudando muito, eu vi a importância de um mentor. Então, o que eu fiz? Eu fui atrás de um mentor e aí eu descobri que eu tinha várias crenças, vários problemas. E aí o mentor foi o que me deu uma virada de chave na parte de mentalidade, de crenças. O Renato também é um dos meus mentores, né? E ele me vira muitas chaves, na verdade, crenças que eu tenho sobre vendas. E eu acho muito importante, porque quando a gente está falando de mentalidade, o mentor, ele também... se for um bom mentor que já viveu o que você pretende viver, ele também tem o nível de consciência dele é muito além, muito acima, né? Então o mentor também tem essa parte de mudar a mentalidade da pessoa, de quebrar crenças também? Sim, mas sabe o que é o mais incrível? Além disso tudo que nós estamos falando aqui, o mais incrível é que ele consegue te abrir algumas portas do network que ele tem, que já não é mais a pegada do coach. Agora, o mentor, ele consegue te enturmar com pessoas ou com círculos onde você entra no que nós chamamos de acesso. Sim. Então, quanto custa o acesso? Não importa, às vezes, o dinheiro que você tem, você não senta em certas mesas.
Sim. E se você está, então, com a pessoa certa, tem uma frase que diz, o poder te dá poder, a proximidade do poder te dá poder. Então, você chegar perto de alguém que tem poder, te dá poder. Você chegar perto de alguém que tem autoridade, te dá autoridade. Então, se você estiver com esta pessoa e nesse processo de mentoria ele vai te apresentar a outros mentorados, isso gera um efeito de confiança, um efeito que você consegue fazer parte desse grupo e aí acaba virando um negócio, a pessoa entra naquele próximo nível, naquele next level. Next level. Falando Next Level é uma mentoria que você tem, não é? Isso, eu tenho uma imersão Next Level, uma mentoria Next Level e ali eu trabalho a parte de mentalidade, a parte comportamental e entre o grupo que faz parte, trocamos figurinha, trocamos ideias e eu extraio aquelas pessoas e conecto com outras e faço esse papel também, que é o que eu fiz com o Wendel, com o Joel J. Obviamente, né, 99% do que eles fazem hoje, tem hoje deles, é mérito deles. Sim. Tá? Mas tem algumas pessoas que vieram antes, que Sim. fizeram algumas coisinhas, que deram algumas ideias que fomentaram esse processo, né? Assim como meus mentores, né? Jim Rohn, eu posso dizer, eu fiz uma jornada gigantesca, mas se não fosse por pequenos ajustes que esses mentores me passaram, eu teria ficado no vácuo ou mais tempo ou talvez não teria conseguido. Só para colocar em contexto, eu fui conhecer Jim Rohn com o Renato. Então, para quem não sabe quem foi Jim Rohn, quem é Jim Rohn? Jim Rohn. Jim Rohn. Jim Rohn. Jim Rohn. Ele foi alguém que eu considero o guru dos gurus, o poeta do sucesso. Uma pessoa que tinha uma profundidade tão incrível e uma comunicação, um estilo único. E ele conquistou os americanos, os grandes nomes dos Estados Unidos, incluindo o Tony Robbins, que era o menino que vendia as palestras do Jim Rohn. Então ele ia com a pasta, né, e falava, meu chefe, ele é um ótimo filósofo de negócios. Ele era chamado de filósofo de negócios. Na época não existia a palavra mentor. Sim. E outros, T. Harv Eker foi aluno, e John Maxwell, e a maioria, Jack Canfield e vários. E daqui, Paulo Vieira estudou com o Jim Rohn, o Lairo Ribeiro. Então, todos eles vêm desta linha de sabedoria. Caramba, é E só você estrela? teve o privilégio de tê-lo em vida, né, Pablo? exato. E tem até uma foto sua que eu vi lá nas suas redes sociais, Pablo M. Palcar, no Instagram, Exato. né? Exatamente, eu tive a felicidade de conhecer ele pessoalmente e para mim foi algo impactante. Eu entendi o impacto das ideias na vida da pessoa nos próximos 3, 5, 10 anos. Uma única ideia pode fazer toda a diferença e estar perto de uma pessoa que abre a boca e qualquer coisa que ele fala é tão profundo, tem tanto significado e você fica remoendo aquilo e é tão atual, é atemporal. Qualquer coisa que ele fala é atemporal, que isso me tocou tanto que eu decidi que eu gostaria de continuar esse legado com essa mesma raiz, com essas mesmas informações e praticamente eu trouxe essa filosofia, esse material para o português. Porque naquela época teve uma pessoa antes do Jim Rohn, que foi o meu primeiro mentor. Ele era o melhor discípulo do Jim Rohn, só que para o mercado latino. Ele tropicalizou todos os conteúdos, os materiais, a informação, fez um treinamento de mentalidade no México, para os mexicanos. E depois ele foi para o Equador. Na época, abrir uma empresa, abrir um negócio, um trabalho ali com uma multinacional. E foi onde eu conheci a indústria das vendas diretas e ele foi meu primeiro mentor. E depois ele me apresentou Jim Rohn. Então eu tive a versão latina do que era o Jim Rohn, depois conheci a versão original em inglês e toda aquela magia.
E depois eu juntei as duas coisas e falei, o Brasil precisa disso aí. Você já morava no Brasil nessa época? Eu comecei a morar no Brasil em 96. Eu conheci o primeiro mentor em 93 e o Jim Rohn em 94. Nossa, você está há muito tempo no Brasil. Eu estive em 96 até 2000, daí eu voltei para o Equador, depois eu voltei em 2004, morar novamente até 2005, depois eu voltei, fui indo e vindo várias vezes. Sim. Ô Pablo, e conta pra gente, quando você decidiu redublar essas fitas, você imaginava que milhões de pessoas teriam ouvido essa fita e que grandes nomes hoje que mudaram suas vidas fazem referência aos áudios da sua voz, né, que você regravou? Como é que foi pra você? Você imaginava que através de um único áudio que você ia gravar uma única vez, ele pudesse ser retransmitido em milhares e impactar milhares de pessoas? Na verdade, eu não imaginei jamais que isso poderia ter acontecido, porque eu fiz aquele material para um grupo pequeno de consultores que naquela época precisavam desses conhecimentos. Mas eu não contei, não imaginei que a galera ia gostar tanto daquilo que iam copiando os CDs na época e depois pirateou muito. Digo que não tem problema porque eu não fiz esse material para ganhar dinheiro, não fiz para vender esse material, eu fiz porque era algo tão maravilhoso, era algo tão desconhecido para o público brasileiro, que foi com muito carinho, foi com muita paixão e surgiu um material que replicou. Na época eu não ganhei um centavo com isso, mas eu fiquei famoso, curiosamente, porque eu tinha sotaque, né? Tenho até hoje. E a pessoa ficava ouvindo aquilo e fala, é o cara do sotaque, do CD latino. E aí, como eu contava a história do mexicano e contava a história do Jim e todo, ficou aquilo, marcou muito. E quando eu me tornei um grande líder daquela empresa multinacional, eu comecei a palestrar. E quando eu subia nos palcos, agora o pessoal falava, mas esse não é o cara do CD que eu escuto de manhã, à tarde, à noite? Antigamente não tinha imagem, né? Isso. E aí eu fiquei conhecido por causa disso. Ó, eu vou... Até para dar um contexto pro público que está assistindo, eu não conhecia os áudios. Você que foi, Renato, um dos ouvintes, o que eram os áudios do Pablo? Sim, eu ouvia já muito esses áudios do Pablo Palcar. Não é à toa que depois, quando eu conheci, a gente teve a ideia juntos de criar o áudio, o curso Mentalidade 3.0. Então, você que tem interesse, a gente vai colocar aqui que é um dos cursos do Pablo Palcar, Mentalidade 3.0, que ele repaginou esses áudios ali em vídeo, né? Então, esse mesmo curso ali, ele tem formato em vídeo, com materiais PDF, quiz. Depois a gente vai disponibilizar aqui para vocês poderem conhecer, né? Então, para mim foi muito gostoso esse trabalho junto com o Pablo, porque eu já era um fã, né? Eu ouvia aqueles áudios em vários momentos da minha vida, praticamente todo ano, durante a academia, algum momento do meu dia eu sempre pegava para ouvir, porque ele molda muito o seu inconsciente, né? Ele consegue tirar algumas coisas que foram enraizadas ali dos nossos pais, amigos e professores, né? Que muitas vezes acabam implementando algumas crenças na nossa cabeça, e esses áudios eles são poderosos para isso. Então, eles trazem muita noção de autorresponsabilidade, disso de você buscar estar em grupos de pessoas melhores do que você, por conta dessa frequência, essa filosofia de vida que você pega do outro, traz para você, e isso sempre vai te puxar para o próximo nível. Então, para mim foi muito gostoso, foi uma honra nessa época em que a gente criou esse primeiro curso ali de Mentalidade 3.0, que já veio dessa bagagem do Pablo, desses áudios que já tinham sido ouvidos por milhares, milhões de pessoas ali, e a gente trouxe uma repaginada na versão 3.0, então foi muito bacana esse trabalho aí. E muito interessante o que o Renato comenta, é que qualquer coisa que você escuta nesses áudios já é algo que, se implementado, ele abre a porta de várias outras mudanças. Te dou um exemplo, uma pessoa que ouviu esse material, não lia livros, tipo tinha 40, 45 anos de idade, nunca leu um livro. Mas eu faço tanta ênfase no conhecimento, na importância da leitura,
que ele começou a ler um livro por mês. Começou pelo meu livro Mentalidade, e falou, eu não paro mais. Agora, você imagina o que faz um livro por mês na cabeça de alguém? Sim, é muita informação. Já é uma porta de não retorno. É um ponto de não retorno. Uma pessoa que começa a ler um livro por mês, ele não tem retorno. Ele vai ampliar a sua mente de uma tal maneira que vai mudar a sua vida para sempre. Para dar também um pouco de contexto, os áudios, eles são pílulas de que em si? É de mentalidade, é de vendas, é de... Qual que é a ideia dos áudios? Eles estão todos conectados. Tudo conectado. Então imagina, elas começam trabalhando tudo aquilo que você acredita. E eu te pergunto, e se nada disso for verdade? Já começa a bagunçar a cabeça primeiro, porque você precisa tirar certas coisas que te atrapalham para você ir colocando uma visão diferente do teu entorno. Eu te dou um exemplo. Se você tiver um óculos verde, a tua realidade imediatamente ela se torna verde. E você vê um carro branco, ele é verde claro. Se você vê um carro preto, ele é verde escuro. Mas continua sendo verde. E você não está errado. Então as pessoas estão com aquele óculos e falam, não, mas é isso mesmo. Só que o óculos é de negatividade. O óculos é de pessimismo. O óculos é de desculpas. O óculos é de reclamação. Então imagina quantas empresas deveriam, né, ou poderiam trocar esses óculos de negatividade por óculos de oportunidade, de possibilidade, de atitude. E só quando você faz isso, já vira uma revolução. Mas a primeira coisa que eu tenho que te dizer é aquilo que você está vendo pode não ser verde. E como você está olhando aquilo o tempo todo, mas como assim? Ninguém nunca me falou isso. Sim, porque você está anestesiado, tá desacordado. Então, vou te acordar primeiro. Uma vez que você esteja desperto, aí começamos a falar de uma outra filosofia, de uma outra mentalidade. Mas você tem que me dar permissão. E você só pode me dar permissão se você está disposto a questionar aquilo que você já acredita. Porque os adultos, eles não aprendem coisas novas porque eles só querem confirmar aquilo que já sabem. Pegou essa? Adulto não quer aprender, ele só quer confirmar aquilo que ele já sabe. Se aquilo que você disser a ele está de acordo com aquilo que ele já concorda, isso é aceito. Se você falar uma coisa que ele não concorda, então é rejeitado. Então, para eu entrar na cabeça da pessoa, é um processo. Eu brinco que o hipnoterapeuta, ele te dorme para ir lá e buscar onde está o problema, apagar e tirar de lá. Eu faço isso com você acordado. Eu abro a cabeça e eu começo a macetar ali até encontrar onde que está aquele negócio. Isso é muito interessante. O ponto que você deu é o ponto de crenças, né? E algo que você falou que é muito interessante é do adulto, né? Eu acredito que quanto mais velho, mais difícil é de você colocar algo na cabeça da pessoa, pelo tanto de experiência que ela já passou, confirmando que o que ela acredita ser verdade é verdade. Sim. Aí você chega e fala, não, o que você está fazendo é errado, é quase um insulto. Sim. É quase um insulto. Informações certas fazem você vencer, né? E decisões erradas fazem você perder. Então esses áudios, eles o tempo todo fazem você enxergar com clareza as decisões certas que você tem que tomar no seu dia a dia, isso nas coisas mais simples ali, né? E tirar aquilo que está enraizado no seu subconsciente. E o papel do mentor é esse, né, Pablo? Muitas vezes o mentor ele vai ter um papel que é talvez já confirmar uma mentalidade, no seu caso ali, mentor de mentalidade, que a pessoa, que ela tem uma crença limitante, que ela enxergue, que se fala realmente é uma crença limitante, você tem que pensar diferente, ou às vezes até confirmar uma crença que ela já acredite como dela, né? Então o mentor tem esse papel, às vezes trazer uma coisa nova, que realmente às vezes confronta ali, né? Tem que uma forma de trabalhar isso com cautela, mas às vezes vai ser só estimular aquilo que a pessoa já acredita e falar, não, é isso mesmo, esse é o caminho, continua por aí que vai dar certo, né? E outra questão também é que a vida, ela muda de duas formas, né? Ou por um impacto profundo em qualquer área, chega esse impacto e te faz levar um susto, acordar, se tiver um infarto, você vai começar a trabalhar menos, se alimentar melhor, porque foi muito brusco, parar de fumar e essas coisas. Então, esse é um impacto. Ou por repetição. Então, o que os áudios fazem é essa parte.
é a repetição de instruções que vêm de fundamentos do Jim Rohn e da filosofia, que são princípios atemporais e repetidos todos os dias acabam gerando um efeito de correção diária e de policiamento. Sim, a consistência, né? Um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, que você consegue chegar no resultado desejado. Muito interessante, cara. Muito interessante. Bom demais. Pode perguntar. O Renato, quando a gente estava, antes de começar a gravação, o Renato tinha feito uma pergunta que era sobre: devemos ter mais de um mentor? Quais as áreas que deveríamos ter um mentor? Né? Até que eu falei para ele treina Krav Maga, eu falei, o seu professor, seu mestre, né? Falei, seu mestre é um mentor também. Então, todas as áreas deveríamos ter um mentor? Eu vejo 3 pilares fundamentais. Mentor de físico, Sim. alguém que te leve a esse próximo nível de saúde, a esse próximo nível de energia, de rendimento, de performance. Perfeito. Um mentor de negócios, Sim. que te ajuste toda aquela parte estratégica de posicionamento, de modelo comercial, modelo de negócio. Vocês são esse guia para quem está entrando no mundo digital. Óbvio, tem um labirinto, tem muitas portas e muitas opções, e qual eu escolho? Então, vocês são esse mentor que vai ajustar essa parte do novo infoprodutor. E eu vejo que é necessário também mentores espirituais, que levem você a pensar em uma questão mais ampla, e que o mundo ele fica muito raso se nós não tivermos uma via evolutiva para essa ampliação de consciência, né? Para esse lado espiritual. Eu gostei muito dessa última parte, porque eu já tinha pensado assim no mentor físico, mas nunca tinha entrado nesse ponto do mentor espiritual, né? E é muito interessante. Eu vou colocar isso pra vida. Legal. E você, Renato? Olha, eu sempre busco ter mentor em tudo que eu vou me propor a fazer de novo, né? Então, se eu tô buscando agora aprender kart, eu vou querer ser o melhor naquilo, eu vou buscar algum mentor de alta performance nisso, e fica a dica para vocês aí que o Pablo falou, né? Então, ter um mentor na área de negócios, uma na sua área física, né? E na área espiritual, cuidar do corpo, mente e espírito realmente é o que vai te levar para o próximo nível. E eu gosto muito também, Pablo, daquelas suas pílulas de mentalidade, né? Nessa época junto ali, a gente teve aquele insight. E qual que é o poder da pessoa poder acordar, ter uma pílula de mentalidade que às vezes aquilo que ela ouviu de manhã, um áudio de 2 minutos, vai fazer ela tomar uma decisão mais acertada, e como que isso pode mudar realmente o destino dela? Eu costumo dizer que todos estamos conectados numa rede invisível como um Wi-Fi de frequência. E quando você acorda e a primeira coisa que você faz é assistir um noticiário, uma coisa violenta, uma notícia ruim, uma coisa negativa, uma coisa política, enfim, uma energia mais densa, imediatamente desconecta teu Wi-Fi e entra no 3G. E aí você sai meio tonto, tentando fazer as coisas, mas você está no 3G, não está descendo nada agora. Agora não estou mais conectado na frequência alta das ideias, dos pensamentos, da coisa pura, né, da energia. Como nós estamos aqui, a frequência ela eleva rápido. Você que está ali do outro lado, você sente isso. Se você começar a tomar anotações das ideias, isso aí se transforma em novas sementes, se multiplica, se conecta com aquilo que está vibrando na mesma frequência e vira algo muito bom. Começar o dia com esse tipo de pensamentos. Perfeito. E até a música influencia, né? Aquela música que a gente escuta, eu até tenho essa frase por conta dos áudios: se você me deixa, eu tiro a minha vida, né? O que vai acontecer se realmente a pessoa te deixa? Como você ficou repetindo, e palavra tem poder, né? Eu manifesto todos os dias, eu tenho 1 hora diamante no meu dia, que é muito de fazer algumas crenças de eu sou, algumas declarações, até algumas filosofias de sucesso do Napoleão Hill, Jim Rohn, eu gosto de manifestar. Nossa, hoje algo maravilhoso vai acontecer, hoje meu dia vai ser incrível, eu posso mais, eu sou feita à imagem e semelhança, então tem várias declarações ali. E eu gosto também de ter a visualização,
né? Fala um pouquinho da importância de você escrever as suas metas, seus objetivos e o quadro dos sonhos, né? Que é você colocar aquilo e visualizar. Isso tem poder realmente de influência? Tem muito, e antes de responder a pergunta, eu quero complementar aquela parte da mentoria espiritual, porque a pessoa pensa, mas o que é a mentoria espiritual? Onde que eu sento? Boto aí os dedos e aí fico voando. E não é exatamente isso. E vou te dar um exemplo. Quando o Renato está falando das declarações do eu sou, eu vou te dar um conceito espiritual. E, na época do Enoque, que era um cara que vivia, que aí você tem que ter um contexto bíblico e tal, eles invocavam o nome de Deus, só que ele não tinha nome. Ele não tinha nome, era o Deus sem nome. Até quando ele falou, não, eu sou o que eu sou. E falou para o Moisés ali no arbusto que estava pegando fogo, mas eu vou falar o que para o faraó? Quem me mandou? Fala que te mandou, eu sou. Então imagina, eu sou. Eu sou é o nome de Deus. E se você falar, eu sou fraco, eu sou bagunçado, desastrado. Tem gente que só fala isso, né? Eu sou muito desastrado. Você está agora colocando como se Deus fosse aquilo. Então, aí lembra dos mandamentos? Não use o nome de Deus em vão. O que seria usar o nome de Deus em vão? Você está colocando isso e falando uma bobagem depois. Olha como tudo se conecta quando você tem um contexto espiritual. Você percebe o quanto nós nos atrapalhamos justamente porque nós estamos fazendo declarações absurdas. Pô, isso faz todo sentido, né? Isso faz todo sentido. E respondendo, então, agora sim, a pergunta, você escrever as tuas metas e os teus objetivos geram um magneto, geram um ímã. Tanto que só 3% da população escreve aquilo que quer e poucos conseguem visualizar ou não sabem fazer como isso é poderoso. É você se ver, sentir, porque na nossa mente ela não existe passado nem futuro, ela existe presente, mas a nossa mente consegue ir para o passado e torna esse passado presente, tanto é que se você lembrar de uma coisa que te machucou, você sente a dor no presente, chora, e se você for no futuro, então você consegue visualizar aquilo, consegue imaginar aquilo e traz esse sentimento também para o presente. Então, quando você vai para o futuro e você imagina aquela cena, ela começa a se construir no teu presente. É incrível. É como se você tivesse uma visão macro, onde você tem um livro, e neste livro, nossa vida no macro não é linear, não é passado, presente e futuro. Aqui nós temos a página 29, temos a página 47, temos a página 120, todas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, quando você coloca as metas e o objetivo e a visualização, é você dar uma espiadinha na página 120. E quando você espia a página 120 e fica inspirado, uau, eu vi a página 120, que incrível, eu estou vivendo minha vida ideal, meu carro, minhas férias e tal. Agora você volta na página 29 e fala, agora eu já sei, eu vou me comportar como o cara que eu vi lá na 120. Então, esse que é o segredo, é você sentir que é possível primeiro, é dar aquela espiadinha, é ter inspiração e ter uma mudança de quem você deveria se tornar para você conseguir aquilo que você quer. Porque então você vê que o cara que está aqui na 120 já corre uma maratona de 42 quilômetros, mas esse cara aqui ainda está com barriga, esse cara aqui tá correndo 2 quilômetros. Não treina ainda, ainda bebe, fuma, qualquer coisa, então você começa a ajustar, cara, se eu quero ser esse cara no shape, eu preciso fazer as mudanças aqui, e agora eu começo a construir a página 128. Isso é muito importante, olha, para quem ainda não tem o quadro dos sonhos, que nem o Renato citou aqui, precisa fazer. A mentalização, eu também faço as anotações, não falo, como você disse, né? Eu não falo, eu só escrevo, e o meu quadro dos sonhos está lá, e várias coisas já aconteceram. Uma das coisas que tinham era viajar a vários lugares do mundo. Aconteceu. E sabe o que acontece? Quando eu voltei de viagem, eu falei, nossa, eu tava aqui no quadro. E o quadro tá lá, todos os dias a gente olha, todos os dias eu olho alguma coisa, eu falo. Só que depois, quando passa um tempo, você fala, cara, eu já realizei isso aqui, já poderia até ter outra coisa aqui. E é muito...
É muito bizarro você pensar que pode parecer algo tão simples e besta, né? Que você fala assim, eu pensar no futuro, nem sei se vai acontecer, mas acontece. Isso para quem não tem, é maravilhoso E fazer tem isso. física quântica, né, envolvida, o poder da visualização. E eu acho que só o fato de você escrever também vai muito de você entender para que você chegue numa meta grande, numa meta que parece que está muito longe ou difícil, você quebra essa meta em metas menores, né? E aí você sabe o que você precisa fazer durante cada dia, cada semana, cada mês, por quanto tempo para que aquela meta maior seja atingida, né? Então acho que aí entra muito um assunto que é de você criar hábitos de sucesso, que são poucas disciplinas que você atinge diariamente e se tornar, digamos que, escravo delas. Porque Jim Rohn fala que disciplina é a ponte entre metas e realizações. Como que você vê realmente a disciplina para quem quer atingir qualquer coisa e o quanto ela é fundamental para a concretização das metas? Sim, o Jim Rohn diz que a disciplina, se você não tiver disciplina, esse sonho se torna ilusão, porque você pode imaginar ou você pode ler sobre nutrição e sobre hábitos e você pode ver vídeos e tal, mas enquanto você não escolhe os alimentos que estão no teu prato, vai fazer atividade física e tal, isso vai se diluindo e isso não acontece. Então é necessária a ação, é necessária a disciplina. Porém, tem que ser disciplina construtiva, porque o caminho do sucesso e o fracasso, ele é o mesmo. São dois extremos do mesmo caminho e você escolhe para qual extremo você caminha todos os dias. Por incrível que pareça, você precisa ter disciplina fumando todos os dias, tem foco, determinação, até orçamento você tem que colocar para a cartela de cigarro todo dia e ainda persistência por 10 anos sem parar. E agora você fez um efizema pulmonar, deu tudo certo. Você teve sucesso do lado da doença. Do lado ao contrário. Você tinha que ir para esse lado aqui, só isso. Olha que incrível. Então, todos nós estamos executando disciplinas que estão nos levando para um extremo ou para o outro, sem perceber. Agora, quando eu tenho intenção, agora sim eu preciso de intencionalidade, eu começo a falar, bom, quais são as minhas rotinas semanais? Quais são as minhas rotinas semanais? Aquilo que eu estou fazendo está me aproximando dos meus sonhos ou está me afastando? E aí chega aquele ponto. Perfeito. E eu acho que também é você saber ajustar as velas do seu pensamento, né? Porque quando você tem as suas velas bem ajustadas, nada que aconteça vai importar. A crise, o governo, não, porque os resultados dependem de cada uma dessas pessoas, né? E quando você posiciona as velas do seu pensamento, você consegue tomar ações que fazem você permanecer firme, né? Além dessas ações, talvez é o nível de informação que você tem, os mentores que você está tendo nesse processo para não te deixar desistir, né? Então fala da importância das velas do pensamento, porque o que a gente pensa, a gente sente, o que a gente sente, a gente executa e colhe os resultados, né? Aquela frase, pensamento geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações geram resultados. Exatamente, o que você acabou de dizer é de fato a mentalidade. Então, se alguém pergunta o que é a mentalidade é igual a uma vela de um barco. O barco que não tem motor e não tem remo, mas ele tem vela. Então, o vento das circunstâncias, o vento do governo, o vento da crise, o vento dos preços, o vento do dólar, ele sopra e leva o barco da tua vida a chocar contra as rochas do fracasso, da crise, da angústia, do desespero, da ignorância, da doença. E o problema é que nós não temos controle do vento, mas nós não precisamos. Porque se eu modifico a posição da vela, com o mesmo vento, eu vou para outro destino. Com o mesmo vento, eu posso ir na direção oposta, com o mesmo vento. Por isso, no mesmo país, com o mesmo governo, o mesmo clima, o mesmo trânsito e os mesmos impostos, tem pessoas progredindo e outras pessoas estão regredindo. Pessoas tendo sucesso e pessoas fracassando nas mesmas condições. Então, a mentalidade é exatamente essa vela que você tem controle e que você pode ajustar ela de uma forma que as circunstâncias adversas não te prejudiquem. Porque o que importa não é o que acontece, e sim as decisões que você toma. É a tua visão, é a tua atitude diante disso, é a tua resposta diante do que te aconteceu. Pô, maravilhoso. Essa analogia que você fez das velas já é conhecida? Porque eu gostei muito. Sim,
Conhecida do nosso é? mestre, autor Nossa, eu gostei muito. Eu best-seller. falei, pô, que legal. No livro Mentalidade, o Pablo ele aprofunda muito sobre isso. Aqui tá embaixo também, a gente vai deixar disponível. Como é que faz quem quiser adquirir seu livro? Dá para adquirir pela internet? Na Amazon é possível adquirir, mas eu estou criando eu estou relançando o livro com um capítulo novo aí, Uau. refazendo, e provavelmente nós vamos ter um evento ao vivo para poder lançar ele novamente. Bacana. Eu com certeza vou querer o meu e autografado E autografado. ainda, né? Porque esse é um assunto que eu gosto muito. É como você posiciona, né, as velas do seu pensamento. E aí a importância de você estar conectado aqui. Então, se você não se inscreveu no canal ainda, ative o sininho, as notificações, para que você receba outros avisos e notificações, né, dos nossos próximos vídeos ali e outros assuntos que a gente vai trazer aqui. E comenta, né? Pra quem não conhecia ou pra quem já conhecia o Pablo ou pra quem já leu o livro, comenta aí. Pablo, até dando uma sinopse, o que é o livro best-seller Mentalidade? A editora Gente me perguntou o que esse livro de fato faz na vida das pessoas. Perfeito. E a minha resposta foi: desperta as pessoas, faz elas acordarem, porque elas estão num batidão tão grande que elas saem muito cedo, não fazem a meditação, não fazem a visualização, elas só correm. E corre, e a pessoa come no carro, e se maquia no carro, e chega no trabalho, e fica ali o dia inteiro, e depois volta à noite cansado, louco para deitar no sofá, ligar o Big Brother, só para não pensar em nada. Eu quero relaxar, não quero pensar em nada. E é exatamente isso que acontece, a pessoa não pensa em nada. Então, se a pessoa pode tomar um momento do seu dia e refletir sobre estas ideias, porque tudo que nós falamos aqui até agora vai fazer você mastigar aquilo aos poucos e começa a assimilar. A tua mente está mastigando tudo isso. E é robusto, não é açúcar, não é leitinho, é carne, é você se nutrir a tua mente. Então a mentalidade faz isso, desperta as pessoas, faz elas refletirem. E quando você reflete, você pondera aquilo e tem opção a você tomar decisão. E voltando ao negócio do barco, as pessoas elas querem que o destino mude da noite para o dia. E o destino não muda da noite para o dia, o que muda é a direção. Mas como você muda a direção? Com uma decisão. Então, o livro faz você parar e rever tudo aquilo em várias áreas da tua vida, tudo isso. E aí você fala, cara, aqui eu preciso este ajuste, aqui eu preciso essa mudança. E quando você decide, parece que a mágica acontece. Perfeito, maravilha. Assim que lançar o seu livro, vou querer comprar. E assim como o Renato, vou querer assinar, né? Vou querer assinado. Top. Renatão, falando em livro, e esse livro que tá aqui na mesa? Esse livro, Os Segredos do Sucesso, foi junto com alguns outros coautores também, inclusive alguns que eu tive a honra de conhecer pessoalmente, muitas pessoas incríveis ali. E quando eu peguei esse livro para escrever um capítulo, né, Pablo, tinham vários temas que eu poderia escolher ali. E aí eu escolhi um tema que fala sobre ajudar pessoas, porque eu acredito que o meu sucesso hoje, ele vem muito atrelado no fato de eu ter ajudado várias pessoas ao longo da minha jornada. Então, durante esse caminho, eu sempre tive a possibilidade de, assim como você que acabou criando áudios que viralizaram, mas porque o seu objetivo ele foi resolver uma dor, resolver um problema. É até curioso que a gente trouxe o Pex aqui e ele entrou no infoproduto dessa mesma forma, ele criou uma solução ali, uma plataforma para ajudar ali o mercado financeiro, né? Então acho que tem uma frase que eu gosto muito, não lembro agora o autor de certo, mas é que ajude as pessoas a pagarem as suas contas e todas as suas contas desaparecerão, né? Não sei se é o Dinho. Zig Ziglar tem Zig uma Ziglar, semelhante, né? Que fala... Ajude as pessoas a resolver os seus problemas. Seus problemas. Um número suficiente de pessoas a resolver seus problemas e você terá resolvido todos. E eu sempre acreditei nisso. E hoje, quem que são os mentores do Pablo Palcar, né? Hoje você segue, por exemplo, Zig Ziglar, Napoleão Hill, você conhece Neville Goddard, já ouviu falar do Neville, porque eu escuto bastante. Como é que é hoje, Pablo? Você busca mentores também? Quem que são pessoas que você segue, assim, para continuar refinando a sua mentalidade? Sim. Porque a gente sabe que a gente sai aqui fora,
a gente liga a TV, já tá entrando alimento ruim pro nosso cérebro, né? A gente cuida de nossa alimentação, cuida de tudo, e por que não estamos cuidando do que estamos colocando de informação na nossa cabeça? Como que você se blinda dessas informações negativas ali que existem aí fora, e como que você se nutre delas? Olha, eu digo que eu já li muito livro físico, já li mais de 1000 livros, mas desde que começou a internet, ela trouxe uma outra maneira de aprender. Então veio os podcasts, veio várias fontes, várias maneiras de você chegar até o conhecimento. Então hoje eu aplico a estratégia de otimizar o tempo. Então enquanto eu estou cuidando da parte física, eu estou ouvindo um livro. Então, e eu não gosto dos resumos, então eu pego ele inteiro mesmo. Tá. E tem sido muito bom, porque dessa forma eu consegui estudar mais de 100 livros no ano passado. Nossa. Então foi fantástico, porque eu ia rápido, né? De 2, 3 dias já ia um livro. E essas informações se complementavam com tudo aquilo que eu já tenho. Então foi muito bom, foi muito bom. Eu não troco o Jim Rohn como mentor, tem coisas que são atemporais, mas eu tenho gostado muito por exemplo, do autor de Hábitos Atômicos. Ah, sim. Fantástico, fantástico. A maneira como ele colocou aquilo foi espetacular. E hoje eu vejo que a parte espiritual me chama muito a atenção. Eu gosto muito do Thiago Brunet. Já fui no evento lá que ele faz, aquele congresso Destino, né? E li vários livros dele, tem autografado também. Então eu gosto muito do estilo, da profundidade que ele tem, sabedoria, né? E eu vou nessa linha. Legal. Que interessante. Uma das coisas que muitas pessoas, eu vou colocar aqui, muitas pessoas querem ler livros. Eu fiz que nem você, né? Quando eu tô assim muito tempo para ler um livro, coloco o audiobook e aí em 2, 3 dias, correndo na esteira, alguma coisa assim, eu consigo ler o livro. Mas uma das coisas que param as pessoas de ler o livro, né, é a procrastinação. Então, o que aconteceu comigo com vários livros? Eu comprei uns 10 livros lá, eu lia o primeiro, aí procrastinava para ler o segundo, para o terceiro. Como é que hoje em dia alguém faz para melhorar ou para parar de procrastinar ou para ter algum tipo de solução nessa área? Como que você consegue ajudar? Eu digo para as pessoas que o mais importante é você colocar um tipo de objetivo que ele não seja negociado pela sua mente. Porque quando você não tem hábito de leitura e já pega um livro de 300 páginas, você olha para aquilo, fala, cara, eu nunca vou ler aquilo. E recentemente eu coloquei um desses objetivos, que foi: eu quero ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E me propus pegar alguns capítulos. O objetivo era um capítulo, mas era um ou mais. Então eu tinha essa consigna, essa meta. E aí eu comecei dia 9 de julho do ano passado, já estou na página 600. Eu certamente vou conseguir fechar até julho desse ano, vou completar. Mas foi dessa forma. Quando eu estava muito cansado, eu sabia que era só um capítulo. Quando eu cumpro aquele capítulo, já está feito. Mas quando não estou tão cansado, eu leio 3 páginas, 4 páginas, 5 páginas. Mas aí eu tenho essa micrometa, e depois tenho o que eu posso fazer de fato, né? Interessante. Eu faço isso com correr. Eu gosto de correr, então minha meta diária é 3 km. Se eu tô cansado é 3 km, se eu tô de jejum e eu tô fraco é 3 km. Geralmente eu corro de 5 a 6, mas o mínimo sempre é 3 km. E é alto, hein? Porque é alto 3. 3 quilômetros? Sim, porque você poderia falar, não, é uma volta ao quarteirão. Então, se está chovendo, se está frio, se está isso, é só uma volta. Mas aí você fala, não, eu sempre vou fazer mais de 3 e está ok. Muito bom. Acho que trazendo para a leitura, quem pega um livro e não está acostumado, primeiro é mudar o que ela está falando. Ah, eu não gosto de ler. Não, quanto mais você fala isso, mais você está lembrando o seu cérebro que você não gosta de ler. Então, estou começando a gostar de ler cada vez mais, e começar com o simples bem feito, né? O básico bem feito todos os dias. Então, coloca 1 página, 2 páginas por dia ali para você ler.
aí você vai ficando bom até que você fale que você gosta de ler, até que isso vire uma verdade, né? E respondendo a sua Gostei disso aí. e respondendo a sua pergunta também sobre a procrastinação, essa é a solução. Quando você começa a fazer alguma coisa, você vai mudar sua identidade. Isto é poderosíssimo. O que significa mudar a tua identidade? Que você não precisa forçar a tua saída para correr. Por quê? Porque você já conseguiu, primeiro, uma coisa pequena que tua mente não negocie, só que repetindo aquilo, você conseguiu passar do tenho que correr a eu sou um corredor. Sim. Quando você é um corredor, você não faz força, porque você já é um corredor. Sim. Então, você é uma pessoa que a tua identidade está atrelada àquilo que você faz. E quando você lê uma página por dia por muito tempo, você se torna um leitor. Então, eu sou um leitor. Eu não preciso fazer força para ler, eu sou um leitor. Uma das coisas que eu fiz para melhorar a parte da leitura que o Renato viu é eu anoto tudo. Não anota, eu marco. O livro que eu tô lendo agora, o Gatilhos Mentais, ele é todo marcado. Por quê? Porque me ajudou Fixar mais. até estudar, a ler. Porque quando você tá lendo aqui, principalmente que eu leio à noite, dá cansaço, dói os olhos. Agora, quando você tá com a caneta procurando a frase perfeita, putz, ali fica muito mais fácil. Então, ler 10 páginas sai muito mais rápido do que eu ficar tentando ler, perco o foco e volta de novo. E voltando à questão de corredor, eu corria antes. Eu já corri 21 quilômetros, meia maratona. Então, hoje, por isso que eu faço 3 quilômetros, porque eu sei que é possível, eu sei que eu já corri, mas faz uns 5 anos. Então, agora eu tô voltando de novo na parte da corrida, mas na parte da corrida eu falo pra todo mundo, não, eu sou corredor. Porque o personal, ele fala assim, não, 6 quilômetros é muito pra você correr por dia. Isso vai te dar canelite, isso vai te dar isso. Não, mas eu sou corredor, eu já corri antes. Eu sou corredor. Mas o leitor ainda, vou colocar essa frase, eu sou leitor. Top, né, cara? Top. Mais alguma coisa aí, Renatão? Eu tava lembrando, esses dias eu tava na academia e eu sempre gosto de ouvir mentalidade, né? E aí eu conheci um cara, o cara produzia o tempo todo no telefone, produzindo ligações com a equipe dele e treinando. Eu falei, cara, esse nível de produtividade tá alta, porque o cara pegando 40 quilos aqui, não, ele faz isso e faz aquilo lá e não sei o que. Eu falei, caramba, esse cara é produtivo, porque eu consigo fazer isso ouvindo uma mentalidade, agora ficar fazendo reunião de vendas ali, treinando ao mesmo tempo. Mas eu tava lembrando desse caso aqui, porque eu aprendi muito com esses áudios do Pablo Polcar por conta disso. Porque onde quer que eu estava, né, na época eu fiz do meu carro a minha faculdade. E as matérias era o que veio com todos os seus áudios ali. Realmente não existe, na minha visão, uma faculdade da vida que te faça entender sobre as decisões, sobre trazer isso de uma forma prática no dia a dia, igual você falou, você escuta o áudio aqui, talvez daqui 10 minutos você já tome uma decisão diferente que te traga mais perto do seu objetivo, né? Porque é igual você explicou, é uma reta que ou você tá parado, que aí você não tá parado, porque o vento das circunstâncias, ele vai sempre soprar pro fracasso, ou você tá lendo, se desenvolvendo e tentando caminhar para o sucesso. Como é que você vê isso hoje, né? Em que, eu não gosto de ler, quem tá realmente hoje não buscando se desenvolver em algo que a gente tem hoje, inteligência artificial. Eu até vou colocar um presente para vocês, um prompt de visão do futuro. Então você joga, olha, você é um coaching do futuro com QI super avançado, me fale o que eu preciso fazer para daqui 10 anos me tornar essa pessoa. E aí, baseado em tudo que ele sabe seu, ele já vai te trazer um plano ali e é muito poderoso. Mas como que você vê isso, né? Essa visão clara de futuro com aquilo que talvez você não goste de fazer no presente, mas é aquele pouquinho que lá na frente vai fazer uma grande diferença. É aquela uma página que você não leu hoje, mas aí a sua casa não pegou fogo, você não tem algo que te force a fazer aquilo, né? Eu te respondo com o quarto capítulo do meu livro, se chama Clareza te dá poder. Se você tiver clareza, você tudo é mais perto, mais barato, mais fácil. Mas se você não tem clareza, tudo é difícil, tudo é longe, tudo é caro. Porque imagina que você é um médico, mas você não tem noção
de quanto tempo leva essa carreira. Você vai ter expectativas irreais. Você vai dizer, mas por que já passou 6 meses e eu não tenho a bata branca? Cadê minha bata, meu diploma? Não, eu estou frustrado, saio fora. Mas não, os caras leem livros dessa grossura, queimam o cílio estudando e tal, vai nas aulas e ficam 6 anos, 7, 8 com a especialização, porque eles sabem que isso é o tempo que vai levar. Mas isso é clareza. Então imagina que você pega um saco com 1.000 peças pequenininhas de quebra-cabeças, mas eu não te entrego a fotografia. Então você pega a primeira peça e vai, isso aqui vai aonde? Sei lá. E essa aqui? Também não sei. Na terceira você tá com tédio. Então as pessoas vivem com tédio porque elas acordam cedo sem saber para quê. Não tem clareza. Agora, quando eu cheguei no Brasil sem dinheiro, sem falar português, sem conhecer ninguém, eu tive que panfletar na rua. E aí eu fui panfletar na rua e eu panfletei 500 panfletos e ninguém me ligou. Aí eu lembrei que meu mentor tinha falado, quando acontecer esse tipo de coisas, quando não dá certo, não para, aumenta os números. Aí eu fui no outro dia, panfletei 1.000. Aí quando eu panfletei 1.000, começou a ligar as pessoas. Só que elas não entendiam nada do que eu falava. Aí desligavam da minha cara. Aí eu dupliquei de novo, panfletei 2.000. Aí já começou a ligar e alguns ficavam me ouvindo, né? E aí eu falando qualquer coisa, a pessoa me ouvindo. Aí uma mulher falou, não, pode vir. E eu pensando que ia fazer um cliente, escrevo o endereço, atravesso a cidade inteira e não achei a casa da mulher. Eu também não falava português, então eu não anotei qualquer coisa e me perdi. E aí eu voltei muito frustrado. Minha mãe ligava, queria que eu voltasse para o Equador. Eu tinha um miojo instantâneo de 3 minutos para eu jantar, não tinha condição. E eu estava triste. Naquele dia, talvez eu teria desistido. Mas eu me lembrei que meu mentor disse que quando você estiver triste, não toma decisão, porque você pode desistir. Melhor você descansa. Então, descansei. No outro dia, eu tinha uma página em branco do livro da minha vida. Eu decidi dar o meu melhor, panfletei 4.000 e as coisas começaram a acontecer. Mas por que eu conto isso? Porque eu tinha a fotografia, que era a visão do futuro. Então, se eu tenho a fotografia, eu entendo que o que eu estou fazendo naquele momento, que eram os panfletos, são algumas peças que eu tenho que montar. Porque se eu te dou a mesma sacola com as 1.000 peças e te entrego a fotografia de uma mansão com piscina ou uma Mercedes-Benz ou uma bolsa em Harvard para teus filhos e te digo, monta isso aqui e agora você vai na imobiliária pegar a chave da tua casa nova ou vai na concessionária pegar a tua Mercedes, você vai queimar os cílios montando aquilo porque agora eu sei o que eu estou montando. Sim. Então, essa é a diferença de você ter clareza e não tem desculpa. E, que eu gosto, não gosto. Cara, deixa eu montar meu negócio aqui, porque eu sei o que eu estou montando. Eu sei que as peças que eu tenho que montar agora podem não ser legalzinhas, né? Eu estou panfletando, mas eu não sou um panfleteiro. Sim, está naquele eu momento. Estou naquele momento fazendo aquilo. Estou montando as minhas peças. Muito interessante. Uma das coisas que a gente viu que as pessoas atualmente têm é procrastinação, que você já respondeu, a falta de clareza e tem também a autossabotagem. Nesse livro também ele fala sobre autossabotagem, como você melhorar essa parte dentro de você? Fala sim, porque a autossabotagem vem daquilo que foi inserido na tua mente e foi considerado verdade. Como se nossa mente fosse um computador resetado, virgem, e ele colocado arquivos, só que esses arquivos são de terminação exe, então eles são executáveis, eles executam programas, só que esses programas estão sendo executados sem sua permissão, então é só como apertar botões e o cara dá pulos ali, tem reações inconscientes, né? De reações de medo, reações de dúvida, sim, reações de negatividade, mas foram programas inseridos de medo dos negócios, medo do digital, medo dos infoprodutos, medo de um monte de coisas. E se o arquivo é muito antigo, então você tenta abrir um arquivo de PowerPoint, mas se teu programa é antigo, ele não abre, ele trava. Então, a vida da pessoa está travada porque o arquivo está defasado. Então, a autossabotagem tem a ver com crenças que foram inseridas na mente sobre você não é capaz, você é burro, você não é bom para isso, ou na tua família todo mundo foi pobre, por que você vai querer ser rico? Isso acontece no Brasil também. A pessoa se sente mal de ter dinheiro porque o Brasil tem muito pobre. Que tem a ver uma coisa com a outra. Tem aquele ditado, né? O dinheiro é raiz de todo mal. Isso. Então, essa crença aí já quebra de você ser rico. Que
que na verdade a frase não é essa, tá? Voltando ao negócio espiritual, na Bíblia está escrito, o amor ao dinheiro é a raiz de tudo. Mas eles falam sim aquela palavra. E aí já significa outra coisa. Olha que incrível, por isso é incrível ler esse livro, né? A Bíblia, porque você tem tanta sabedoria ali. Quando a pessoa fala, porque o rico não entra aos reinos do céu, é mais fácil que o camelo entre no olho da agulha e tal, e a pessoa fica louca com aquilo. Só que nas portas da cidade, tinha os portões principais por onde entravam os mercadores, e entravam todo mundo, e como não tinha luz elétrica, às 6 da tarde tinha que fechar, para proteção da cidade. E tinha umas outras portas menores, pequenas, para proteger, que eram chamadas olho de agulha. E nessas portas é onde os mercadores tinham que entrar e os camelos tinham que passar por aí, só que o camelo não conseguia passar por ali se não tirasse toda a mercadoria que tinha nas costas. Então, primeiro tira a mercadoria das costas, agora fica de joelhos e agora começa a passar. Então, um caixão não tem gaveta, nós já sabemos disso. Só que quando você coloca isso no contexto, você precisa a humildade para saber que você vai entrar de joelhos e você vai ter que deixar para trás tudo aquilo que você considerava importante. Oh, isso é uau, né? Muito bom. E o último ponto que numa pesquisa que eu fiz, é que as pessoas têm insegurança. A insegurança, ela também está atrelada a todos esses outros problemas, né? Que é a procrastinação, a falta de clareza e a autossabotagem. Tem a ver com a insegurança também? Não, a insegurança tem a ver com medo. A insegurança tem a ver com medo de ridículo, sim, medo da pessoa ser julgada. Medo do julgamento. Medo do julgamento. Muitas pessoas não entram no digital porque tem o medo de ser considerado blogueiro. Uhum. Sim, ou aquele que vai subir num palco fala, imagina se ele tem tanto medo que... Mas pode ser um trauma também. Quando ele quis fazer uma pergunta e todos os colegas fizeram chacota e riram e tal, isso gerou tanto pânico, um impacto emocional tão grande que ficou guardado dentro, que quando ele quer falar novamente, aquilo ativa, dá um branco na cabeça, seca a garganta, suam as mãos, ele não lembra que de criança aconteceu isso e diz, não, eu evito isso, porque ele lembra o que aconteceu de criança. Então pode ser um trauma também. Um trauma. Eu palestrei 3 vezes e a primeira vez para mim foi horrível. Porque todos esses sintomas que você falou, sim, a boca aqui, faltou, deu branco, mas no meu caso, a segunda foi melhor, a terceira foi melhor um pouco, sim, mas a insegurança ainda tem um pouco de insegurança, mas eu trabalho nisso muito. Uhum. Interessante. Você não, né, Renato? Porque eu estive na primeira palestra do Renato e... Aquela foi a sua primeira palestra? Foi. Meu Deus, o cara já é palestrante há 15 anos. Mas, cara, acho que por tanto de evento que eu já participei e me coloquei na cadeira de aluno por muitos anos, né? Até no evento do Fábio Soares, ele tinha 500 pessoas lá, ele falou... Quem aqui acha que poderia ter feito um evento igual ou melhor do que esse? Aí eu levantei. Aí eu vi lá todo mundo, eu falei, mas, cara, eu tinha uma crença de que, cara, vai chegar meu momento. Talvez hoje não, mas eu levantei lá, né? E vai chegar. Eu acho que tudo isso é você se preparar, né? Sorte é quando a preparação encontra a oportunidade e eu quero trazer muito aqui agora a palavra gratidão, né? Eu gosto de dar muito dessa palavra e a gente estava falando de estudar a Bíblia, né? Tem uma frase bíblica que fala, aquele que tem mais será dado e a quem não tem, até o que não tem será tirado. E aí eu analisei essa frase profundamente e ele se refere à gratidão. Então, aquele que tem gratidão, mais coisas vão lhe ser dadas, e aquele que não tem gratidão, até o que ele tem será tirado. O que você pensa sobre isso, Pablo? E quero aqui mais uma vez agradecer pela sua vida. Para mim é uma emoção muito grande tê-lo aqui, porque esses áudios realmente impactaram não só a minha vida, tenho certeza aí que dezenas de pessoas que vão estar assistindo, centenas, vão comentar aqui também que já ouvia esses áudios também. Agora vocês podem ter a versão do Mentalidade 3.0, tá, pessoal? Que é em vídeo, a gente vai deixar o link aqui embaixo para vocês. Sobre a gratidão, Pablo, fala um pouquinho aí o que você pensa e o que ela tem em relação com a mentalidade. Sim, a gratidão é a chave que abre todas as portas. Efetivamente, a pessoa que não é grata por aquilo que já tem,
tem uma séria probabilidade de perder tudo, porque ela não tem noção do que de fato ela vive, né? Do que ela respira, do que ela... E digo mais, a maneira como você pode perdoar alguém que te fez mal, que te machucou, é quando você sente gratidão por esta pessoa ter sido o seu professor para a sua própria evolução. Aí agora isso é profundo, tá? Que nós estamos quase no tempo e acredito que isso vale esclarecer. No macro, não existe o outro. Sempre sou eu vivendo experiências que me ajudem a evoluir, utilizando outras pessoas como meus professores para meu bem. Isso é muito difícil quando você tem um relacionamento tóxico, quando alguém te fez muito mal e você ter esta pessoa e conseguir dizer, cara, esta pessoa fez tudo o que ela podia fazer no nível de evolução mental, emocional e espiritual que ela tinha. E, em última instância, nós concordamos, antes de vir aqui, que ele ia fazer isso comigo para me ajudar. Então, obrigado porque ele foi meu professor. Foi duro, foi difícil, mas ele fez o que ele tinha que fazer. E eu cresci por causa disso. E agora eu sou mais forte, mais sábio e melhor. Obrigado. Então, você consegue dar gratidão para algo que seria absurdo, que te machucou, mas que te fez crescer. Então a pessoa foi teu professor, agora eu consigo perdoar. E aí eu junto duas coisas incríveis, que é a gratidão e o perdão. Isso aí é sucesso absoluto. Uau. Isso tem a ver com... Acho que foi na sua última palestra, que você falou sobre as coisas que a gente pode controlar e o que não pode. Então, se as coisas que eu não posso controlar não me afetam, é mais ou menos isso? Uhum, também exatamente. É isso? Porque se você não tem controle sobre aquilo, o teu sofrimento é opcional. Você não tem controle sobre o outro? Dor, sim, a dor, ela existe, mas o sofrimento é opcional. Você pode sofrer por algo que você não tem controle, mas isso não tem controle. Então você decide soltar. E quando você solta, então perdoa. E agora eu sou grato, porque eu evolui. Tá tudo conectado. Uau. Tá tudo conectado. Cara, é ensinamentos, né? Ensinamentos. Você colocou uma coisa sobre o mentor, sobre acesso, estar em lugares, né? E eu até gostaria de colocar um ponto para todo mundo. A importância de você estar nos lugares com pessoas do jeito que você quer e a importância do network, né? Porque se não fosse o network, nós não teríamos nos conhecido, né? De estar em lugares que que pessoas do mesmo, não digo do mesmo estilo, mas do mesmo propósito que você vão estar. Então, já faz 4 meses, né, que eu participo aqui da Rodada da Casa, e é muito interessante que as pessoas falam assim, mas você já fechou algum negócio? Eu falo, cara, negócio eu não tô nem atrás, mas eu tô atrás das pessoas. E o pior que é verdade, eu tô atrás mesmo das pessoas, das amizades, do Renato a gente palestrou no mesmo dia, acabou a palestra dele, levou uma galera atrás dele, esperei todo mundo falar com ele tava sentado assistindo, eu falei, Renato, vem cá, a gente pode marcar uma reunião para conversar? E aí, dali saiu uma amizade, depois saiu um mentor, e agora saiu um parceiro pro podcast, né? E a mesma coisa aconteceu com você. No caso, foi na rodada, então a gente começou a conversar. Quando viu, já se conheciam. Então, essa é a importância também do network, né? Eu acredito que também é algo que se encaixe na mentalidade, porque tem pessoas que falam assim, eu não vou naquele lugar, não. Eu não vou pagar para estar aquilo. Então, é muito importante essa questão do network. Concorda? Com certeza. E ter network de pessoas melhores do que você, né? Eu gosto de ser o mais burro da mesa e isso é uma questão de estratégia, né? É muito importante a lei da associação, mas também a lei da dissociação. Ou seja, você precisa se associar aos mentores certos, na área física, espiritual, de negócio, como o Pablo muito bem falou, mas se desassociar daqueles seus amigos, familiares e pessoas que vão te jogar um balde de água fria quando você contar que teve a ideia e que vai criar um curso online. Eles vão falar, não, isso daí não funciona, né? Veja bem quem você está dando ouvido,
porque opinião é diferente de informação. E quem quiser se aprimorar nesse assunto de mentalidade, busque o Pablo Palcara. A gente vai colocar todas as redes sociais dele aqui embaixo. Pablo, mais uma vez, muito obrigado. Foi uma honra de coração tê-lo aqui. Eu que Ô, agradeço. antes da gente terminar, qual mensagem você diria para alguém que está travado nas armadilhas mentais dele? Qual mensagem você deixaria para essa pessoa? Eu deixaria a seguinte mensagem: a vida é como um filme, ele tem capítulos e você pode estar passando alguns capítulos complicados, alguns capítulos de frustração, alguns capítulos de decepção, mas ele não é o final do filme. Então você precisa se reinventar e ter paciência com você. Não se puna, não se castigue e se permita fazer mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, até que o filme mostre que você teve esses desafios, mas você teve os outros capítulos onde você demonstrou do que você é feito. E agora nós veremos os capítulos de sucesso. Vamos nos inspirar com eles. É resiliência, né? Uhum. É resiliência. Cara, esse episódio foi uma aula. Foi uma aula pra você, Foi Renato, porque pra mim foi muito sensacional. bom. E esse final é incrível, né? É impossível você jogar o mesmo jogo e perder todas as vezes. Vai chegar uma hora que você vai entender como esse jogo funciona e vai de você ter essa resiliência, autorresponsabilidade, entender que por que não deu certo até então, colocar isso no papel, traçar suas metas e ter a mentalidade de sucesso de fazer o que tem que ser feito. Porque adultos fazem o que tem que ser feito, né? E crianças fazem o que querem. Então, encarar isso como uma pessoa adulta de verdade, que eu tenho certeza que você vai conquistar tudo o que você quiser. Perfeito. Pablo, gostaria de agradecer você aqui mais uma vez. Foi muito bom a aula que você deu. E para quem quiser te encontrar, o seu Instagram, qual que é o seu Instagram? Pablo M. Paucar. Pablo M. Paucar. E o seu, Renato? Meu é Renato de Saldanha, no Instagram também o Infoprodutor, no YouTube aqui, se inscreva no canal e vamos que vai ter outros podcasts tão incríveis quanto esse, que esse foi fenomenal. Maravilhoso. Gostaria de deixar alguma mensagem, Pablo? Aguardem os próximos produtos. Os exatamente. próximos, o infoprodutor vai criar novas coisas aqui, inclusive em parceria com esses grandes amigos, monstros do digital. Para quem também segue o Pablo, ele vai, nos próximos meses aí, vai ter uma surpresinha pro seu público, né? É isso aí, galera. Então, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Muito obrigado, Renatão. Muito Valeu, obrigado, pessoal. Pablo. E até a próxima, galera.